Bloco 6. Lua, eclipses e marés. Aula 1. Fases da lua, nova, crescente, cheia, minguante. Quando olhamos para o céu à noite, uma das coisas mais fascinantes que podemos observar é a lua. Mas você já reparou que ela não aparece sempre do mesmo jeito? Pois é, a lua passa por um ciclo chamado fases da lua, que dura cerca de 29 dias e meio. Esse ciclo acontece por causa da posição relativa entre a Terra, a Lua e o Sol. Vamos entender cada uma dessas fases com calma. A primeira é a Lua nova. Nesse momento, a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol. Isso faz com que a parte iluminada fique voltada para o Sol e o lado escuro fique voltado para a gente. Ou seja, praticamente não conseguimos ver a lua no céu. Depois, começamos a perceber uma parte dela iluminada. É a lua crescente. Ela aparece como uma meia-lua, aumentando a cada noite. É mais fácil observá-la no final da tarde e no início da noite. Seguindo o ciclo, chegamos à lua cheia. Aqui, a Terra fica entre o Sol e a Lua, e conseguimos enxergar o disco lunar completamente iluminado. É aquele momento em que a Lua aparece redonda e brilhante durante toda a noite. E, por fim, temos a Lua minguante. Depois da Lua cheia, a iluminação vai diminuindo aos poucos. De novo, vemos uma meia-lua, mas agora com a parte iluminada invertida em relação à crescente. Essa fase costuma ser mais visível de madrugada até o começo da manhã. Essas fases não são apenas um espetáculo visual. Elas também estão relacionadas a fenômenos naturais, como as marés. Durante a lua nova e a lua cheia, por exemplo, as marés ficam mais intensas, o que chamamos de marés de Cisígia. Então, sempre que você observar a lua no céu, lembre-se, ela está em constante mudança, e cada fase tem sua lógica e seus efeitos na natureza. Esse ciclo, que parece simples, é fundamental para entendermos as interações entre Sol, Terra e Lua. Aula 2. Eclipses solares e lunares. Imagina só... Em alguns momentos bem especiais, Sol, Terra e Lua se alinham de um jeito perfeito. E aí acontece um fenômeno que chama muito a atenção: os eclipses. Eles podem ser solares ou lunares, e cada um deles tem suas características próprias. Vamos entender direitinho? Primeiro, o eclipse solar. Ele acontece quando a Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz solar. É como se a Lua projetasse uma sombra sobre a Terra. Nesse momento, dependendo do alinhamento, a gente pode ter diferentes tipos de eclipse. Se a Lua cobre completamente o Sol, temos o eclipse total. Esse só pode ser visto em uma faixa bem estreita da superfície terrestre, chamada de faixa de totalidade. Quando a Lua encobre apenas parte do Sol, temos o eclipse parcial. E se a Lua está mais distante da Terra, ela não consegue cobrir o Sol inteiro e sobra uma borda luminosa em volta. É o que a gente chama de eclipse anular, aquele famoso anel de fogo. E vale lembrar, os eclipses solares só acontecem durante a fase de lua nova. Agora, vamos para o eclipse lunar. Esse acontece quando é a Terra que fica no meio entre o Sol e a Lua. A sombra da Terra é projetada sobre a Lua, que pode ser totalmente ou parcialmente encoberta. No eclipse lunar total, a Lua inteira entra na sombra da Terra e ganha uma coloração avermelhada, conhecida como lua de sangue. No eclipse lunar parcial, apenas uma parte dela fica encoberta. E existe ainda o penumbral, em que a Lua passa pela penumbra da Terra
E aí o escurecimento é bem discreto. E um detalhe importante: esse tipo de eclipse só pode acontecer durante a lua cheia. Uma diferença legal de notar é a visibilidade. O eclipse solar só pode ser visto em lugares bem específicos da Terra, onde a sombra da lua atinge. Já o eclipse lunar pode ser observado por qualquer pessoa que esteja do lado noturno da Terra naquele momento. Ou seja, é muito mais acessível. E tem outro ponto: observar o eclipse solar sem proteção é perigoso para a visão. Já o lunar não tem problema nenhum, pode olhar à vontade. Então, resumindo: solar, lua entre Terra e Sol, acontece na lua nova. Lunar, Terra entre Sol e Lua, acontece na lua cheia. Aula 3, marés, influência gravitacional, Lua X Sol. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que todos nós percebemos, mesmo que às vezes nem percebemos direito: as marés. Então, o que são marés? Basicamente, são as elevações e quedas periódicas do nível do mar, que acontecem por causa da força gravitacional da Lua e do Sol, junto com a rotação da Terra. É um fenômeno cíclico, ou seja, acontece de forma previsível e que varia ao longo do dia. Começando pela Lua, ela é a grande responsável pelas marés. Por estar bem mais próxima da Terra, a sua atração gravitacional puxa a água do oceano. Isso cria uma elevação chamada bojo mareal, que é a maré alta. Curiosamente, no lado oposto da Terra também surge outro bojo, e isso acontece por causa da força centrífuga gerada pela rotação do sistema Terra-Lua. Legal, né? 2 marés altas por dia, mesmo que só percebamos uma em alguns lugares. Agora, vamos falar do Sol. Ele também exerce atração sobre os oceanos, mas de forma menor, cerca de metade da força da Lua. Então, quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham, isso acontece na Lua nova e cheia. As forças se somam. E é aí que temos a chamada maré de Cisígia, ou seja, maré mais alta. Por outro lado, quando o Sol e a Lua estão em ângulo de 90 graus em relação à Terra, como nos quartos da Lua, suas forças se equilibram parcialmente. Nesse caso, temos a maré de quadratura, que é mais baixa, com menor amplitude. Falando agora dos tipos de maré, temos maré viva, alta amplitude, acontece nas Cisígias. Maré morta, baixa amplitude, acontece nas quadraturas. Maré semidiurna, 2 marés altas e 2 baixas por dia, é a mais comum. Maré diurna, uma maré alta e uma baixa por dia, menos comum. Maré mista, mistura características das 2 anteriores. Mas atenção, pessoal, nem só a Lua e o Sol influenciam as marés. O formato da costa, a profundidade do oceano, correntes e até os ventos também podem mudar a altura da maré em cada lugar. Para resumir, as marés são o resultado da dança entre a gravidade da Lua, a do Sol e a rotação da Terra. E entender isso nos ajuda a compreender muito melhor a dinâmica dos oceanos e do nosso planeta. Aula 4, relação do Sol com a medição do tempo, meio-dia solar, solstícios e equinócios. Hoje a gente vai falar sobre algo que está presente na nossa vida todos os dias, mas que muita gente nem percebe: a relação do Sol com a medição do tempo. Vamos começar pelo meio-dia solar. Sabe aquele momento em que o Sol está bem no alto do céu? Então, esse é o meio-dia solar, o ponto em que ele alcança sua máxima altura sobre o horizonte. Antigamente, antes dos relógios modernos, as pessoas usavam exatamente esse momento para marcar as horas. Mas atenção, ele não é igual em todos os dias do ano, porque o nosso planeta tem o eixo inclinado
e uma órbita elíptica. Isso faz com que a altura do Sol mude ao longo das estações. E falando em estações, chegamos aos solstícios. O que são eles? São os momentos em que o Sol atinge o ponto mais alto ou mais baixo no céu, dependendo da estação. No solstício de verão, o Sol está mais alto, e isso significa dia mais longo do ano. Já no solstício de inverno, o Sol está mais baixo, e o dia fica bem mais curto. Interessante, né? E olha só. Quando é verão no hemisfério norte, no sul é inverno, por causa da inclinação da Terra. Agora, vamos aos equinócios. Eles acontecem quando o Sol está exatamente acima do Equador, iluminando os dois hemisférios de forma igual. O resultado? Dias e noites com praticamente a mesma duração. E é aí que começa a primavera ou o outono, dependendo do hemisfério em que você está. Por que tudo isso é importante? Historicamente, antigas civilizações usavam os solstícios e equinócios para planejar o plantio e a colheita. E hoje, isso influencia até o horário oficial e os fusos horários, porque precisamos padronizar o tempo em relação à posição do Sol. Então, para recapitular rapidinho, o meio-dia solar indica a hora em que o Sol está no ponto mais alto do céu. Os solstícios marcam os dias mais longos e mais curtos do ano e o início das estações. Os equinócios equilibram dia e noite e anunciam primavera ou outono.